Olá, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 12 do livro Os Mensageiros, a Palavra de Monteiro. Ainda estamos naquele mesmo segundo dia, o dia da palestra, onde André Luiz e Vicente estão indo de grupos em grupos, conversando e aprendendo valiosas lições. Os ensinamentos aqui são variados. Fora o amigo de Belarmino quem tomara a palavra, mostrando agradável maneira de dizer, continuou. Há 3 anos sucessivos, venho diariamente ao centro de mensageiros. Diariamente ele vai lá, é como se ele batesse o cartão lá. E as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Ele acha que o Espiritismo, na época em que veio, com Allan Kardec, veio muito cedo. Vamos entender por que ele acha isso. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, eu admitiria essa conclusão. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio explicando. O nosso Monteiro tem grande experiência do assunto. Sim, confirmou ele. A experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio. Quando em luta na carne, são tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente a doloroso desastre. Mas como? Indaguei, interessado em consolidar conhecimentos. É que a multiplicidade de fenômenos, que são muitos e diferentes, e as singularidades mediúnicas, que são muitas, complexas e diferentes também, reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Não preciso esclarecer que também parti de nosso lar, noutro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho, porquanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa, e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Ele começou bem. Minha mãe, que se convertera em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Sob meu controle direto estavam alguns médiuns de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta, não faltava nenhuma. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas, na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver
que padeciam por culpa própria. Sofres por culpa própria, meu irmão. Aos embusteiros, que ele desconfiava que estavam mentindo, bagunçando, ele recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Sei que mentes, fale a verdade. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Você não é nada, meu irmão. Não sabe o que está falando. Outra característica que me assinalava ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados, em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados, em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros. Ele acendia luzes, mas de forma ríspida, de forma bruta, de forma fria, esquecendo a mim mesmo. Somente aqui de volta pude verificar a extensão da minha cegueira. Por vezes, após longa doutrinação sobre paciência, tenha paciência, meu irmão, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria as janelas do nosso grupo, de nossas atividades doutrinárias, para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Enquanto ele estava dentro do centro, em alguma atividade de estudo, ele ouvia barulho, abria a janela e brigava com as crianças que faziam barulho na rua. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade, para daí a instante repreender senhoras humildes presentes à reunião, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Por que está chorando? Não precisa chorar, não tem por que chorar. Isso quanto a coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Raro o mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso. Eles estavam me devendo? Entre preocupações e observações nem sempre muito retas. E à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. De dia no trabalho ele cobrava e de noite ele dava amor. Andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma sessão permanente. Ele deveria agir com paciência, com tolerância, em todos os momentos do seu dia, desde o momento em que acorda até o momento em que ele dorme, e não só lá no centro espírita. Talhava o espiritismo a meu modo, toda a proteção e garantia para mim e valiosos conselhos ao próximo. Aos demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas,
Minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Fora da sessão, era disso que ele conversava nos corredores. Falava mal dos médiuns, criticava, falava dos argumentos das discussões com os espíritos, dos duelos com os obsessores, como que se vangloriando. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me a saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas o meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça se dirigia ao céu em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos, que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, recomendavam-me paciência, recomendavam-me perdão às alheias faltas. Perguntavam-me igualmente por que não me desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Quando sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. E imagine o irmão, que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrara ao esclarecimento dos desencarnados? Foi para isso que eu vim para a Terra. Eu não fiz o planejado? Eu não cumpri a meta? Percebendo-me a irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou audiência, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza dela, visitou-me em ocasião que reservara a descanso. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações, chorei amargamente, e durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Mas, ministra veneranda, eu cumpri ou não cumpri a meta? Era para eu doutrinar, eu doutrinei, então eu subi um degrauzinho. Será que não? Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa de sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Nesse instante,
Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Eu tô melhor de quando eu fui antes para a Terra, não tô? Não tô melhor? Aturdido com a lição profunda, respondi mastigando palavras, como quem pensa mais para falar menos. Sim, sim, estou procurando compreender. E aí nós trazemos a palavra do nosso amigo Allan Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E aí fica a reflexão para nós. Será que o que a gente estuda, o que a gente lê, será que realmente a gente coloca em prática durante o nosso dia, desde o momento em que a gente acorda até o momento em que a gente vai dormir? Será que a gente consegue colocar em prática? Será que a gente consegue se dar conta que a gente se equivocou em algum momento? Que nos equivocamos em algum momento? Que falhamos, perdemos a paciência? Conseguimos nos dar conta e nos desculpar, pelo menos, reconhecer que a gente errou? Vou tentar fazer diferente na próxima? A gente ainda tem a oportunidade de reconhecer, identificar, reconhecer, pedir desculpa, reconhecer que a gente falhou. Me dá mais uma chance, eu vou me esforçar. Se tu vê que eu estou errando, me diz, me ajuda também. Será que a gente consegue perceber, reconhecer, se desculpar, se esforçar, como diz aqui o Allan Kardec? Esforços. Fica aí o lembrete para todos nós. Um beijo a todos, fiquem com Deus.